Olá, aluno do sétimo ano, espero que você esteja bem. Nós vamos estar fazendo agora a correção do capítulo relacionado aos ecossistemas. Então, nós vimos, ou melhor, revimos, algumas características relacionadas aos ecossistemas, vimos o que é necessário para um ecossistema existir, vimos também o que o ecossistema tem que ter para ser considerado tão importante aí para o planeta Terra. Lembrando que o planeta Terra é formado por um conjunto de vários tipos de ecossistemas. Então, eu passei para vocês aí a página 111 do livro, número 2 ao 7, somente do sistematizar, tá? Que tem alguns conceitos relacionados ao ecossistema. A parte do número 1 está relacionada aos tipos de ecossistema, assunto que nós vamos ver mais lá na frente. Então, a gente vai ter uma videoaula aí só sobre cada tipo de ecossistema aí do Brasil, e alguns também, alguma pincelada aí sobre alguns ecossistemas do planeta. Mas aí a gente vai fazer esse número 1 mais lá pra frente. Então, por hora, esse número 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vão ser corrigidos agora nesse vídeo. Então, façam aí as anotações de vocês, deixem as dúvidas lá na plataforma, e por favor, organizem tudo muito bem aí no caderno. Então, vamos lá, começando com o sistematizar número 2. Aqui no número 2, nós temos assim, o que forma um ecossistema? As relações entre os seres vivos e também as relações com o ambiente são o que vai formar principalmente um ecossistema. Então, eu posso dizer também que um ecossistema, na verdade, é uma interação entre os fatores vivos e os fatores não vivos. Aí eu também falei com vocês, fatores abióticos e fatores bióticos. Toda essa interação é o que vai formar um ecossistema, tá bem aqui descrito, tá? Tem até algumas características, a umidade, temperatura, tudo isso são fatores abióticos. Os fatores vivos são seres vivos, que vocês bem conhecem. Então, esse é o número 2. Número 3, cite 3 exemplos de ecossistema que você conhece. Então, é uma resposta pessoal, você pode lembrar de ecossistemas que você já frequentou, por exemplo, praia, o próprio quintal da sua casa, um jardim ou um parque, caso você tenha ido, por exemplo, jardim botânico, essas coisas. Tudo isso são ecossistemas. Até quem tem um aquário em casa, bonitinho lá com seu peixinho, também pode ser um exemplo aí de ecossistema, porque a gente tem os fatores vivos e os fatores não vivos interagindo, tá bom? Então, esses exemplos aí podem ser usados tranquilamente. Número 4, o que são biomas? E aí, vocês lembram? A gente falou um pouquinho sobre eles. Então, tá aqui a definição. Biomas são conjuntos de ecossistemas, definidos principalmente por ocuparem áreas de grandes dimensões. Então, por exemplo, eu tenho a Mata Atlântica. Ela pode ser considerada um ecossistema? Pode, mas por ser de grande dimensão, por ter uma vegetação muito exuberante, ela também pode ser chamada aí de bioma. Então, esse exemplo aí também é válido pra gente. Tá? Número 5, pergunta aqui, deixa eu destacar. Explique a importância do fluxo de energia e da ciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Esse assunto foi até destacado lá no vídeo, eu coloquei uma legenda, Então, esse fluxo de energia explica a importância da energia e passando através da cadeia alimentar de um ser vivo para o outro. Então, a nossa principal fonte de energia é o Sol. Essa energia do Sol chega às plantas, através da fotossíntese e vai passando aos outros seres vivos que compõem aí o ecossistema. Então, os herbívoros vão se alimentar das plantas, os carnívoros vão se alimentar dos herbívoros. É só lembrar lá da fotossíntese. Então, vamos aqui ao nosso padrão de resposta. Vou destacar aqui para vocês. O fluxo de energia é a passagem da matéria de um organismo para o outro para obtenção de energia. Exatamente como a gente estudou lá na cadeia alimentar, é só lembrar dela. Aí aqui na continuação, a ciclagem de nutrientes ocorre devido à ação dos seres vivos decompositores. Ciclagem é o reaproveitamento dos nutrientes. Quem faz isso são os fungos e bactérias. Eles vão reaproveitar esses nutrientes e devolver aí uma quantidade de nutrientes ao solo para assim continuar a cadeia alimentar, continuar a existência da vida, através do nutriente do solo e as plantas podendo aí continuar sobrevivendo, ok? 6. Por que os seres vivos que fazem a fotossíntese são tão importantes para o ecossistema? Essa aí vocês respondem de cabeça, não precisa nem
olhar. Então, é através da fotossíntese, gente, que a energia chega até os seres vivos. Através da fotossíntese também que é produzido o oxigênio. Então, existe uma relação muito grande aí entre o Sol e a nossa sobrevivência. Aliás, Sol, plantas e nossa sobrevivência. Tá? Então, tudo isso permite que os nutrientes cheguem até a gente e principalmente o oxigênio. Olhem aqui no padrão de resposta, ó. Porque são os produtores, ou seja, os que produzem o próprio alimento para si e servem de alimento para outros seres vivos, estão na base da cadeia alimentar. Acrescentem aí também. E são os produtores que produzem o oxigênio, importante gás que mantém a vida dos seres vivos. Podem acrescentar aí nesse número 6 também. E para finalizar aqui, número 7. As algas, assim como as plantas, são organismos produtores. Já falamos aí bastante sobre elas. Em um ecossistema aquático, o que aconteceria se elas desaparecessem? Justifique. Então, se eu não me engano, já comentei com vocês sobre a questão da grande produção de oxigênio no planeta. Não sei se vocês lembram disso. Muita gente pensa que as florestas são as grandes produtoras de oxigênio, ou seja, as florestas onde estão as plantas terrestres, né, as plantas que habitam aqui na superfície da Terra, crosta terrestre. Bem, elas produzem grande parte do oxigênio? Produzem sim, porém a maior parte, cerca aí de mais de 80% do oxigênio do planeta vem do oceano. Ué, professor, quem vai fazer fotossíntese no oceano? Justamente as algas. Então, respondendo a esse número 7, se as algas desaparecessem, mais de 80% do oxigênio do planeta estaria comprometido e muitos seres vivos deixariam de sobreviver, tá? Então, elas são as maiores produtoras de oxigênio conhecidas. Então, olhando aqui no padrão de resposta, para vocês anotarem bonitinho aí no caderno, se as algas desaparecessem, todo o equilíbrio do ecossistema seria comprometido, já que diminuiria a oferta de alimentos de consumidores primários e, consequentemente, a oferta de alimentos de predadores e assim por diante. Então, vocês perceberam que o capítulo está falando de algo principalmente voltado para a alimentação. Então, nessa número 7, eu vou pedir para vocês acrescentarem também. Diminuiria a produção de oxigênio, tá? O que comprometeria a vida na Terra. Então, são esses exercícios aí até o número 7, que nós estamos finalizando aqui da página 191, 111. E eu lembro a vocês que a gente vai continuar nesse assunto falando sobre cada um dos ecossistemas. Então, todos esses que estão aqui, ó, floresta amazônica, mata atlântica, mata dos cocais, pampas. Então, a gente vai aprender a diferenciar cada um deles aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte de ecossistema, é bem tranquila, vocês lembram aí de alguma coisa, tenho certeza. Continue deixando as dúvidas de vocês lá na plataforma e continue mantendo aí a organização do caderno, ok, gente? Então, tchau, tchau, até as nossas próximas aulas.